Às vezes a gente gasta tempo em oração dizendo: Senhor, eu preciso de saúde, eu preciso de saúde, eu preciso de saúde. E não é que você não precise de saúde, mas às vezes a gente pede e não recebe porque pede mal. E se a gente pedir de acordo com a palavra, tudo que a gente pedir vai estar de acordo com a vontade de Deus. E tudo que você pedir que estiver de acordo com a vontade de Deus, disse Jesus, se pedirdes ao Pai em meu nome, Ele não diz eu vou pensar. Ele não diz eu vou te dar um tempo, não. Ele diz é tudo que pedirdes ao Pai em meu nome, eu farei. É por isso que nós precisamos pedir coisas que estão de acordo com a palavra de Deus, noite. Às vezes a gente gasta tempo da vida olhando somente para as nossas necessidades. Eu disse olhando somente para as nossas. E aí minimizamos a proporção da nossa oração e do nosso relacionamento com Deus. Por quê? Relacionamento com Deus baseado apenas em necessidades. E com isso vivemos com Deus apenas a prestação de um socorro. Parecemos loucos que só nos relacionamos com Deus baseados em situações e em causas emergenciais. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, disse Davi, é a sua. Como purificará o jovem o seu caminho, observando conforme a sua. Em Lucas capítulo 5, ele estava frustrado, mas o texto diz que o Senhor libera uma palavra: voltai ao mar alto e lançai a rede para pescar. E ele responde o quê? Havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra nós lançaremos a rede. E eles lançaram e tiveram um resultado extraordinário, porque lançaram segundo a palavra. Mas enquanto você achar que a palavra de Deus é apenas um compêndio de informações compactado em um único livro, você viverá se relacionando com Deus de acordo com a sua necessidade. Agora, se você compreender que ela é viva, se você compreender que ela é viva, Deus é grande, Deus é grande, Deus é grande e fará coisas grandes. Você não vai caminhar de acordo com os seus sentimentos, você vai caminhar de acordo com o que a palavra de Deus te diz. Ele falou comigo: eu trouxe aqui neste lugar pessoas que precisam ter a sua visão amplificada. A visão que Deus vai te entregar, o cenário que Deus vai pintar diante de você, Ele traz em cada ponto e em cada detalhe aquilo que Deus tem para colocar na sua mão. Deus não colocará diante da sua visão nada que Ele não colocar ou debaixo dos seus pés ou na palma da sua mão. Deus está dizendo: se você for capaz de ver, será capaz de conquistar. Se você for capaz de ver, será capaz de tomar posse. Se você for capaz de imaginar do lado de dentro, eu te darei capacidade para construir do lado de fora. Se você acreditar do lado de dentro, eu vou projetar do lado de fora. Glória a Deus. Diga para os dois aí: se couber na sua visão, Deus coloca na sua mão. Pedro está vivendo um momento, é literalmente apenas isso. Isso não vai arruinar a empresa dele. Um dia frustrado, um dia em que a maré não está para peixe, não vai destruir as economias dele. É um dia perdido? Aparentemente sim, é um dia perdido. É um dia triste? É um dia triste. Quem é que gosta de trabalhar, né? E voltar sem o resultado da aplicação e da entrega do seu trabalho? Absolutamente ninguém. A primeira coisa então que precisamos entender é que milagre não é movido somente por necessidade. Camila, mas necessidade projeta milagre? Projeta, mas isso não é via de regra. Você não pode ver o Senhor correspondendo à demanda e uma necessidade de alguém e acreditar que Deus só opere baseado em necessidade. A nossa mente está tão limitada para a operação de milagres extraordinários que acreditamos que Deus só faz milagre para quem precisa. Começamos sutilmente a desenvolver esse tipo de pensamento que esbarra na motivação da nossa fé. E é por isso que, como eu disse lá no início, antes da leitura do texto, começamos a limitar o nosso relacionamento com Deus. E se tudo que temos vem de Deus, se limitamos o nosso relacionamento com Deus, também limitamos a operação do que Deus tem para fazer na minha vida ou através de mim. Então eu não sei se por força dessa cultura de anos
de décadas. A gente acabou desenvolvendo um conceito equivocado de um Deus que socorre e de um Deus que só socorre, de um Deus que ajuda e de um Deus que só ajuda, a ponto que quando vemos outras pessoas orarem por outras coisas maravilhosas e extraordinárias, as identificamos como fúteis espiritualmente. Não é crente de verdade, não tem uma vida. Eu vou pedir isso para Deus, agora eu vou gastar tempo com Deus pedindo isso ou aquilo, coisas que às vezes o nosso coração deseja, mas a limitação de uma mente cauterizada por uma cultura miserável coloca na nossa ideia, e isso esbarra na nossa fé, que é genuína, mas ainda não está purificada. Mas Deus está curando gente hoje aqui, está dizendo: eu não sou o seu pai da terra. Camila, ainda não entendi, vai entender. Para o melhor pai que teve na terra, ele pode ser um bom pai, mas soberanamente ele é um progenitor. Para quem teve o pior pai e diz: Camila, que referência eu tenho de pai? Do pai que engravidou a minha mãe. Deus está olhando para alguém aqui hoje, e Ele está dizendo por intermédio da sua palavra, Ele está dizendo: qualquer um que tenha te criado, pode no máximo teu mentor, agora comigo você vai aprender o que é relacionar-se. Oh! E Ele diz assim: olha, eu não quero vocês ansiosos por coisas. E aí você fica pensando: qual é o nível de ansiedade dos discípulos? O mesmo nível de ansiedade de quem trabalha para comer. Depende diariamente de tudo para viver. E qual é o pensamento dessa pessoa? Ter uma mansão? Não, ela quer comer e viver bem. Essa é a ostentação que depende do que faz para viver. E aí olha o que Jesus vai dizer: eu não quero vocês dizendo o que comeremos e o que beberemos. Ele diz: olha, todas essas coisas o vosso Pai que está no céu sabe do que vocês precisam. Presta atenção. O que o Senhor está dizendo é: vocês têm gastado o tempo do nosso relacionamento pedindo coisas que eu já lhes dou sem que vocês me peçam. Provisão de necessidade imediata, urgência no socorro. É bem verdade que Ele é o meu refúgio, é bem verdade que Ele é o meu libertador, mas soberanamente acima de todas as coisas, Deus quer revelar a sua paternidade para aqueles que o amam. E um pai faz mais do que pagar contas, um pai faz mais do que matricular na escola. Um pai ama, abraça com a sensação de pertencimento e faz do seu filho um herdeiro. Disse Pedro, sanguíneo toda a vida, ensina a orar como ensinou também João Batista aos seus discípulos. Aí Jesus olha para eles, e eu imagino Pedro pensando: vamos chamá-lo de santo? Vamos chamá-lo de criador? Vamos chamá-lo de soberano? Aí ele diz: não, entra no quarto, fecha a porta e diga: Pai, Pai, Pai. E ele não está interessado se relacionar com você somente baseado por necessidade. Por que eu estou falando isso? Porque eu quero que você desenvolva um raciocínio lógico para absorver a plenitude do conhecimento de Deus aí nesse texto para a sua vida. Se Pedro não levasse nenhum peixe para casa aquele dia, isso ia fazer ele fechar a empresa de pescaria? E a gente? Não tem explicação. Um momento não define a vida de ninguém, não de um trabalhador. Aí vem Jesus chegando na beira da praia, o homem está lavando a gente, está triste, tá frustrado, tá chateado com aquele dia, tá. Mas a motivação de Jesus para a operação do milagre da pesca maravilhosa, veja, a epígrafe, que é o texto em negrito, a parte de cima da maioria das Bíblias que tem a epígrafe, o texto em negrito, vai estar escrito no mínimo assim: a pesca maravilhosa. Porque eu não posso caminhar sobre a ideia de que necessidade é o que move milagre. Eu vou contar de 1 a 3 e você vai dizer: milagre não é para quem precisa. Não, Camila, não. É para quem então? É para quem espera, é para quem deseja, é para quem cria expectativa, é para quem almeja. Você vai começar a dizer: se Deus é bom, por que minha mãe está assim? Se Deus é justo, por que meu amigo é viciado? Se Deus pode todas as coisas.
Mas a regra não é necessidade. Milagre não é para quem precisa. Se não gravar nada do que eu estou a dizer nesse tempo de 1 hora, grave isto: milagre não é para quem precisa. O que move a soberana mão de Deus para realizar milagre é a consciência de que Ele vai fazer algo nele, por Ele e para a glória de seu nome. Então, para algo na minha vida, a minha vida tem que ser nele, por Ele, por causa dele. Isso trará de Deus a sua mão favorável para a minha vida. Porque o meu Deus, segundo as suas, lá atrás o pessoal não falou, segundo as suas, suprirá todas as minhas ou as nossas necessidades. Então vamos aplicar o texto como ele está escrito. Ao invés de dizer, Deus vai suprir minhas necessidades, Deus está dizendo que vai me abundar tanto em riquezas, que vai acabar com todas as minhas. Não. Se está entendendo, bate palma sem reme-reme. Mistura as palmas com glória a Deus e aleluia. Deus trouxe gente hoje aqui para dizer: você não tem mais necessidades do que eu tenho riqueza. As minhas riquezas vão corresponder às suas necessidades e vão suprir as suas expectativas. Então não espere apenas o pagamento de contas, não espere apenas o suprimento de arroz e feijão. Deus trouxe gente hoje aqui para dizer como José: me conta os seus sonhos. Me fala dos seus desejos, das suas expectativas. Me fala o que você espera. Camila, como Deus trabalha dessa maneira? Se é importante para você, pode ser fútil para o teu pastor, pode ser fútil para o pregador, pode ser fútil para o teu pai, mas se é importante para você, se tornará através da sua busca importante para o seu Deus. Traga isso tudo agora para o seu coração. Até as causas que você deu como perdida, as empresas que você já sonhou, mas hoje na sua mente elas estão falidas. Traga isso aí agora, na sua mente e para o seu coração. Eu vou contar de 1 a 3. Quando eu disser 3, como quem agarra algo físico, você vai fechar a mão e vai levantar os braços e vai entregar para Deus. Ninguém vai saber o que é, só Deus. Aí vai ter coisa pequena e coisa grande. Aí vai ter coisa que você tentou deixar e não conseguiu. Aí vai ter a salvação de um filho, a libertação de um marido, alguém que um dia você já orou, mas hoje desistiu. Feche os olhos, põe a mão no coração. O que vai corresponder, o que vai realizar, o que vai executar a expectativa do milagre que você almeja receber, não é a fé que eu tenho em você. Ora, se não é a fé que eu tenho em você, então você não pode depender do meu apoio e da minha animação para achar que só se a Camila aplaudir. Deus está dizendo: eu não dependo da fé da pregadora, não dependo da fé do pastor para fazer o milagre que você almeja. Eu não dependo da fé que alguém tem em você. Eu só dependo da fé que você tem em mim, da fé que você tem em Deus. Quando Jesus disse para Pedro: volta. Se a gente não tiver ligado, a gente quer de Deus uma palavra, a gente se dispõe a ouvir de Deus uma palavra, mas se a gente não tiver ligado quando Deus fala, de vez de criar expectativa, a gente perde a pouca que tinha. Você não importa para que lado a palavra de Deus vai dar direção. Se é Deus que está dando a direção, até na volta eu vou ter sucesso, até na marcha ré eu vou ter vitória, porque é Deus que está falando. Tem gente aqui que ainda não viveu milagres, porque Deus dá a direção, Jesus dá a palavra aponta o caminho,
e de vez obedecer, você quer discutir. Deus já olhou para a gente hoje aqui dentro e disse: vai lá e pede perdão. Você já sabe para quem. Mas Deus diz: é para o ofensor. Não, peraí. O Senhor está mandando eu pedir perdão para quem me feriu? Essa é a direção. Mas de vez ir lá e dizer me perdoe, você prefere ficar diante de Deus questionando a palavra. Ele responde o quê? Havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua eu vou questionar. É isso, gente. Eu vou julgar. Eu vou fazer birraça. Não, eu vou obedecer. Sabe por que está sendo tão difícil para você passar alguns processos da vida? Porque você está preferindo sacrificar ao invés de obedecer. Quer de Deus uma palavra? Seja lá onde for que Deus mandou você descer, desça. Seja lá onde for que Deus mandou você ir, vá. Seja lá onde for que Deus mandou você voltar, volte. Porque julgamentos de voz de homens não decidem nada, mas obediência diante de Deus decide tudo. Ele vai. E sabe por que ele precisa ir? O Senhor está dizendo para alguém hoje aqui: eu não te chamei à toa. Eu vejo no seu coração uma capacidade de crer no que eu te falo. Eu vejo no seu coração uma capacidade de incluir pessoas no sonho que você sonha. Não sou eu, Camila, que estou falando, é o Espírito de Deus que está me mandando dizer isso. Eu sei que você tem capacidade de sonhar ter mais dinheiro, não para arrotar dólar, mas para dizer: vou botar caixa d'água na casa da minha avó, piso na casa da minha mãe, vou dar um carro para o meu pai, vou dar um dízimo que vai ajudar na obra da igreja. Deus está dizendo: eu escolhi o seu barco, preguei de dentro do seu barco. Só não esqueça que quando eu cheguei nessa praia, eu não vi só o seu barco, eu vi quantos barcos? Sabe por que está na hora de você obedecer o que Deus está mandando você fazer? Porque você não tem noção da quantidade de pessoas que está no raio de alcance do milagre que Deus vai operar na sua vida. Ele vai ao mar alto, lança a rede. Quando ele lança a rede, pesa. Ele tenta puxar, olha para quem está do teu lado e diga: não insiste. Ele vai entender, é profético isso aqui, eu já explico. Diga: não insiste. Fala como quem está injuriado. Diga: não insiste. Não insiste o quê? Não insista em puxar sozinho. Não é porque a palavra está sobre o seu barco que Jesus viu só o seu barco. O outro barco também foi para o mar. Sabe por que ele foi para o mar? Porque o barco que Jesus entrou era de Pedro. Mas a palavra ele não liberou só para Pedro, não. Se você for ver, você vai ver no texto que no final tem plural. Ele diz assim: voltai. Está falando com Pedro, sim ou não? Mas quando ele libera a palavra, porque a ordem pode ser para um só, mas a palavra é para todo que crê. A palavra é para todo que crê. Você vai ver no texto, ele diz: lançai as vossas. Mas enquanto você mantém a ideia de que tudo é só sobre você, tem gente deixando de receber o que Deus quer que eles recebam só porque você não admite ser o canal. Vai ver, Deus escolheu você pela tua estrutura. Vai ver, Deus escolheu você porque você realmente tem capacidade devocional maior do que outras pessoas. Mas isso não significa que Deus esteja disposto a abençoar só você. Para de vir para cá e dizer: Deus tem uma obra na minha vida, como se você não tivesse família. Ah, mas na minha casa só eu sou crente. Ótimo, é o único ponto de contato que Deus precisa para manifestar salvação para a casa inteira. Vai para o alto mar, joga a rede. Quando ele puxa, começa a rasgar. E ele não para de puxar. O problema é que está muito pesado. Por quê? Porque é muita coisa para caber num barco só. Jesus não vai produzir um milagre que não corresponda com a sua visão. E qual é a visão? Quando ele chegou à beira da praia, ele viu quantos barcos? Tudo que Jesus vai fazer do lado de fora é a representação daquilo que ele já viu quando chegou. Aí você
diz, Deus, como é que faz? Você vai vendo a rede rasgando, a saúde indo embora, a vida corrida, e você diz, meu Deus, não vai dar. Senhor, o corpo está morto, mas a alma diz assim, me dá saúde, que eu vou viver até o fim. Eu vou viver tudo. Como dizia Miles Monroe, eu não vou morrer cheia, eu vou morrer vazia, porque eu vou ter certeza que eu deixei. Eu fiz tudo o que eu tinha para fazer.